Olá a todos, hoje vamos mostrar experimentalmente a lei de Faraday. Para fazer esse experimento, nós vamos usar uma bobina que é um conjunto de espiras de cobre. Vamos utilizar também um ímã, vai gerar o campo magnético e o seu movimento vai realizar a variação do fluxo magnético dentro da bobina. Com o LED, iremos comprovar a passagem da corrente induzida pela variação do fluxo magnético. Movimentando o ímã dentro da bobina, nós geramos uma variação do fluxo magnético que induz uma corrente na bobina e faz o LED se acender. Vamos entender um pouco mais sobre o conceito de fluxo magnético. Suponha uma superfície plana de área A que é colocada na presença de um campo magnético uniforme e de indução magnética B, e sendo N anormal à superfície e θ o ângulo que N faz com a direção da indução magnética, como podemos ver na imagem. Assim, podemos definir o fluxo magnético pela letra φ, como sendo o produto entre a indução magnética, a área da superfície plana e o cosseno do ângulo formado. Bom, no primeiro caso, temos o cosseno de θ menor que 1, ou seja, o φ é representado por B vezes A vezes o cosseno de θ. No segundo caso, temos o cosseno de θ igual a 1, ou seja, φ é representado por B vezes A, pois o vetor normal é paralelo ao vetor de indução magnética. Assim, temos o fluxo magnético máximo. No terceiro caso, temos o cosseno de θ igual a 0. O vetor normal é ortogonal ao vetor de indução magnética B. Assim, temos o fluxo magnético mínimo igual a 0. Portanto, o fluxo magnético ele mede o número de linhas de indução que atravessa a área A de uma espira imersa no campo magnético. Vamos falar um pouquinho mais sobre a lei de Faraday. Faraday realizou inúmeras experiências, e em todas elas, ele percebeu um fato bem comum que ocorria sempre. Aparecia uma força eletromotriz induzida. Ao analisar todos os seus trabalhos, ele verificou que quando a força eletromotriz aparecia no circuito, ocorria a variação do fluxo magnético neste mesmo circuito. Faraday observou que a intensidade da força eletromotriz é cada vez maior quanto mais rápido ocorrer a variação do fluxo magnético. De forma mais precisa, ele verificou que durante o intervalo de tempo ΔT, o fluxo magnético varia Δφ, e dessa forma ele concluiu que a força eletromotriz é dada pela razão entre a variação do fluxo magnético e a variação do tempo. O aparecimento da força eletromotriz foi denominada de indução eletromagnética, e a expressão da figura ficou conhecida como a lei de Faraday da indução eletromagnética. Bom, vamos entender um pouquinho mais sobre a indução eletromagnética, que é um fenômeno no qual um campo magnético variável produz em um circuito elétrico uma corrente elétrica chamada de corrente elétrica induzida. Quando Oersted mostrou, através de experimentos, que uma corrente elétrica gera um campo magnético à sua volta, muitos físicos da época começaram a pensar no modo contrário, isto é, começaram a imaginar se um campo magnético poderia gerar uma corrente elétrica. A questão era saber como isso poderia ser feito. Foi então que Faraday conseguiu provar que o inverso acontecia assim, ou seja, Faraday provou que era possível um campo magnético gerar uma corrente elétrica. Na época, acreditava-se que a corrente elétrica era um fluido, e para conseguir explicar corretamente que um campo magnético gera uma corrente, Faraday teve que partir do princípio que algum tipo de movimento ou variação do campo magnético poderia provocar o movimento desse fluido. A partir desta hipótese, Faraday descobriu a indução eletromagnética. A situação da figura mostra o fator determinante da geração da corrente elétrica, que é a variação do número de linhas de campo magnético que atravessa a espira, ou seja, a variação do fluxo magnético através da espira. Portanto, podemos dizer que com uma simples movimentação de um ímã próximo a uma espira, isto é, a um circuito elétrico fechado, é possível produzir corrente elétrica. A produção de corrente elétrica por campos magnéticos recebeu o nome de indução eletromagnética, e a corrente gerada por meio desse processo é chamada de corrente induzida. É importante dizer que o sentido estabelecido na espira da corrente induzida é diretamente ligado ao fato de estarmos aproximando o ímã da espira ou afastando o ímã da espira, como podemos ver na imagem. Outra coisa muito interessante de se falar é que quanto maior for o número de espiras da bobina, maior será a força eletromotriz induzida.